Gabaritou no que ele disse? Você gostou, Chicão? Eu gostei. Mandou muito bem. Eu acho assim, o Luciano está numa fase boa, né? Então tudo que acontece, até as palavras saem na medida certa. Até é isso. A palavra sai na medida certa. E ele está querendo que o elenco se una, porque na época do Zubeldia isso não acontecia. Agora com o Crespo está acontecendo. O Crespo soltou o time em todos os sentidos, no vestiário e dentro de campo. Agora o Luciano se transforma num líder, né? De repente, né? Eu não sei até quando vai essa lua de mel, para dizer a verdade para vocês. Porque eu falei no Ventegol no domingo. O Luciano fez aí 3 gols, acabou com o Corinthians, é verdade, mas vamos ver até onde ele vai. É porque ele craque não é, mas ele está servindo como caiu que nem uma luva nesse momento, né? O Crespo ele fez algumas mexidas pontuais na equipe, uma delas foi no posicionamento do Luciano, e a gente debateu muito isso no Mesa Redonda, inclusive, foi um acerto para um treinador que não tem tempo para treinar, pega o carro andando e tem que trocar o pneu e troca o pneu da melhor forma possível. Ele lá antes do jogo contra o Corinthians, ele falou, Luciano tem que jogar lá na frente. O próprio Luciano confirmou isso e foi isso que deu certo contra o Corinthians. Então, o treinador, quando ele chega com o calendário do futebol brasileiro, que não permite tempo para treinamento, ele tem que ter inteligência e sabedoria de conhecer o material humano de forma mais rápida, o material humano que ele tem em mãos. E foi isso que ele fez no São Paulo. E futebol é resultado. Michele, Chico, isso não é novidade para Michele, nem para o Chico, nem para você em casa. Todo mundo sabe. Quando os resultados acontecem, né, o astral muda. E o momento do São Paulo é muito bom. E a importância desse bom momento chegar também com a chegada de um novo treinador. Porque aí uma coisa se une à outra e o São Paulo vai crescendo na hora certa. Tá legal, tá gostoso ver o São Paulo jogar pelo menos nesse início de trabalho do Crespo. Mas pode haver um desgaste, hein? Você tá louco para jogar uma crise no São Paulo? É desde domingo. Porque o São Paulo joga a Copa do Brasil, joga a Libertadores e joga o Brasileirão. Pode haver um desgaste. Agora tem uma maratona danada de viagens. O que é normal no futebol brasileiro. É normal no futebol brasileiro. Não é normal no seu Corinthians, que está eliminado de uma das competições. O São Paulo. O Corinthians caiu em umas competiçõezinhas aí, né, que não tem lá grande importância, né? A importância é a Copa do Brasil e Brasileirão. Tá certo. O Corinthians está disputando o quê? Copa do Brasil e Brasileirão. Esses são os importantes. Esses são os importantes porque o Corinthians está lá. Entendi. Qualquer campeonato que você fizer de truco, o Corinthians estando lá, o Corinthians é o favorito. O campeonato Truco ladrão. Você sabe jogar truco? Eu só sei fazer a gritaria. Eu também. Eu não sei a regra. Eu não sei também. Você sabe a regra? Não sei não. Eu também não sei. Bom, mas eu adoro a bagunça. Tem cara que sobe na mesa, quebra a mesa. Sobe na mesa. E aí, vai fazer falta o Ferrarese e o Dineno para esse jogo contra o Atlético Paranaense? Especificamente o Dineno e o Ferrarese. Hoje os elencos do futebol brasileiro, salvo talvez o Flamengo, que tem um elenco real, qualquer outro time aí, ele consegue montar um grupo de 11 jogadores. Aí a qualidade, os jogadores que vão no banco não são da mesma qualidade dos titulares. Normalmente é assim. E isso, de certa forma, impacta. E o futebol brasileiro tem essa peculiaridade, né, Chico? E o São Paulo, obviamente, vai sofrer. Mas como adversário é o Atlético Paranaense, que não é o Atlético dos últimos anos, é um Atlético que não vem bem, é um Atlético que vem na Série B, mesmo com essas alterações, essas improvisões que talvez o Crespo tenha que fazer, acho que o São Paulo, na quinta-feira, encaçapa mais uma para sua tristeza, Chico Lang. Não, para minha tristeza não. Você está querendo secar o São Paulo desde domingo? Eu quero que o São Paulo chegue o mais longe possível. Olha para mim, deixa eu ver. E pegue o Corinthians na final. Tá bom. Aí vai ser um jogo São Paulo e Corinthians e vem o dia da vingança, né? Tá Porque certo. aí vai valer. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, querido Garrafa e Michele. Eu acho que o Lucas não está fazendo falta nenhuma para o São Paulo, hein? Fazendo falta nenhuma. O Crespo montou um esquema em que o jogo está rápido, objetivo e rolando, fluindo. Né? Então, mas não é muito cedo para falar isso? Aí você não pode abrir mão. Você Você não pode abrir mão, Chico. Bobadilha e Alisson. Ok, mas você não pode abrir mão dele. Mas quando ele voltar, vai ser um problema para escalá-lo. Vai colocar em lugar de quem? Essa que é a grande pergunta. Só se ele mexer no André Silva lá na frente, ao lado do Luciano. Para isso, o São Paulo tem um técnico, né? Você não pode abrir mão de um bom jogador que vai levar a qualidade do seu time, Chico. Mas não está fazendo falta nenhuma, não está. Que bom. Bom. De 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Marcos Antônio tem sido um dos grandes destaques desse time do São Paulo na era Crespo. Tem jogado muita bola, já são 2 assistências pós-mundial. Eu tô com Alexandre Senechal. Conhece o Marcos Antônio? Pô, faz tempo. Faz tempo. Faz muito E tempo. vai trazer pra galera do Tricolor as características do jogador e o que tem mudado nessa nova era do Crespo, que tem bons resultados. Eu brinquei sobre isso porque eu conheci o Marcos Antônio na base do Atlético Paranaense quando eu trabalhava lá, 2012. Ele tinha 12 anos de idade. Marcos Bahia, né? Marcos Bahia, ele era chamado de Bahia, teve um embrólio com o Atlético, acabou não ficando, teve uma aventura fora do Brasil, jogou no Shakhtar, jogou na Lazio, jogou no Panathinaikos, rodou bastante pela Europa, voltou para jogar no futebol brasileiro ano passado pelo São Paulo, e nesse ano começa a mostrar um pouco do que a gente via lá. Ele é um meia que joga como volante, ele não é um camisa 10, mas ele é um cara que ele é um articulador, ele é um cara cerebral, um cara que consegue ser um organizador de jogo, e para esse estilo que o Crespo está utilizando agora, um futebol mais móvel, futebol de toque e sai, né, precisa de muita vitalidade, o Marcos Antônio, nosso grande Bahia, está fazendo um grande campeonato brasileiro. Esses últimos jogos estão sendo diferenciais mesmo. E até a brincadeira que o torcedor de São Paulo tá fazendo com a comparação com o Vitinha, que é o que a gente citou, é muito por conta desse motorzinho, né? Exatamente. É um jogador estilo o Vitinha, que é um motorzinho que dá o passe e sai, ajuda a marcar. Apenas uma questão é que ele fisicamente é baixo, é fraco, então peca um pouco nisso, porque daí a questão física que não consegue ser tão... Vocês vão reparar que você não vai ver desarme aqui, você vai ver algumas interceptações, algumas bolas que ele consegue antecipar, mas muito por causa do corpo. O Marcos Antônio é um jogador que ele não tem muito esse físico para ser o primeiro volante, né? Para ser um cara que consegue brigar no corpo, né? E por isso que ele é o Vitinha do Morumbi, por isso que ele é o Pedro da Barra Funda, o chave brasileiro, porque lembra esse jogador mais franzino, menorzinho, que joga no meio campo, mas por conta da inteligência, né? Não é um cara tão marcador, mas a gente vai ver, vai entender um pouquinho de como é que é o Marcos Antônio tá sendo esse cérebro do time do São Paulo, principalmente na saída de bola, né? Ele é um cara que tem a facilidade de inverter corredor. Então você vai ver muito disso aqui na análise. Você vê que ele inverte o corredor e chega próximo do Wendel para participar da jogada. Até acelerei, porque ele vai chegar de novo na jogada, de novo de frente, de novo inverte o corredor. Começa a jogada aqui, quase dentro da sua área, e termina lá na frente. Aí o cruzamento sai, até não é certo, né? Mas a grande questão é essa, é um cara que dá dinamismo. E para um time que quer jogar veloz, que quer jogar nesse ritmo que o Crespo está implementando, o Marcos Antônio precisa até fazer isso. Ele precisa de um jogador que tem essa característica. E o Bobadilla tem sido muito importante também nisso. Tem jogado a dupla, né? Não à toa que o Alisson e Pablo Maia esquece, né? A dupla hoje, de volantes, o Alisson até chegou a jogar numa trinca, mas a dupla é Marcos Antônio e Bobadilla com o Crespo. É que eu acho que esses dois jogadores fizeram uma baita dupla. Sim. Só que fisicamente acabaram perdendo espaço por lesões. O Paulo Maia teve uma lesão muito séria. Sim. O Alisson teve uma sequência de lesões. São jogadores que foram discutíveis. Inclusive, o Paulo Maia foi convocado, o Alisson esteve numa pré-lista de seleção, mas agora estão perdendo espaço porque os dois jogadores estão muito melhor. E vai jogar com os 3 zagueiros, né? Que são 3 caras que dão segurança. Vai jogar com 2 volantes um pouco mais móveis. E quando precisar, 3 zagueiros e 3 volantes. Como colocou o Alisson também numa trinca mesmo com os 3 zagueiros, né? E Agora, provavelmente com o Oscar sendo esse camisa 10. e pode ser, né? Porque você não vai jogar mais com ponta, né? Você vai ter os laterais, seja o Wendel, seja o Enzo Dias e o Cedric do outro lado, pra fazer os lados do campo, né? Pra serem esses caras do bate e volta, e vai encaixar Lucas, vai encaixar Oscar. Claro Hoje- que vai demorar o Lucas um pouco mais, né? Isso, hoje é o Oscar, depois Luciano e André Silva. Sim. Eu acho que o Lucas rouba a posição do André Silva. Pode tá? ser. Opinião particular O minha. Luciano de 9. Mas eu digo se tiver o time inteiro, mas enfim, isso é... Inclusive tem vídeo do Luciano aqui no canal. Vai ter, né? O vídeo do Marcos Antônio vai antes. Isso. E o vídeo do Luciano vai depois. Vai ter vídeo do Luciano em breve. Torcedor do Tricolor fica ligado porque também merece. Mas qual que é a grande questão do Marquinhos, então? Ele é um cara que ele faz essa cobertura, né? Pelos lados do campo. Recuperou a bola aqui pro São Paulo contra o Juventude. Sai, vê a participação do Bobadilla. Peraí. Você tá vendo ele de... volta ali, Vou voltar, olha que ele vou voltar. ergue a cabeça. Que a gente geralmente faz um negócio aqui, ó. Você tá vendo Ó. ele olhando aqui? Ele tá olhando pra galera. Vem na Mas aberta. a grande questão é essa, sempre cabeça em pé, ele vê que o Bobadilla vai fazer ultrapassagem, a marcação não tá tão encaixada do Juventude, ele consegue ligar o passe no Bobadilla, que sai da posição de volante pra conseguir chegar mais à frente, e aí a jogada sai, né? Tem um contra-ataque que o São Paulo consegue puxar nesse jogo importante, campo né? bem, né? Que o São Paulo ganha do Juventude fora de casa, uma das 3 vitórias agora seguidas que conseguiu sob o comando do Crespo. De novo, passes rápidos para sair da pressão, de novo recebe de frente, inverte o corredor. Um jogo bem associativo, né? Encosta pra buscar a bola do zagueiro, joga com o lateral e inverte o corredor no final, que é o final, a cereja do passe. Ali, né? Esse é o grande ponto, né? Você vê que o Marcos Antônio ele tem essa qualidade. Vai sair para receber de novo. Ele tá aqui na marcação, sai do marcador, consegue receber de frente, levanta a cabeça, vê as opções, ensaia um passe invertido, passa entre linha. Então é o cara que consegue fazer o time do São Paulo andar.
E isso é muito legal. E é engraçado como você destacou que ele inverte muito o corredor. Naquele lance ele se posicionou pra inverter o corredor, que eu acho que era o Cedric que tava livre por aqui, só que ele achou um passe melhor por dentro das linhas, como você citou, e foi uma jogada melhor do que uma bola lançada pra direita. E mostra muita qualidade dele. Ele vai inverter o corredor pra agilizar. Ele tá... Mas ele posiciona o corpo e consegue achar o passe aqui por dentro. A primeira ideia dele era inverter, Com só que toda daí ele certeza. achou um passe melhor. E ela chegou, né? O Cedric tava em condição de fazer o cruzamento, tanto que a jogada acaba saindo. Aqui é o lance do gol do São Paulo, o primeiro gol do Luciano contra o Corinthians. Ele não é um jogador tão forte, mas ele consegue ganhar em cima do Garro. Ganhou o duelo. O Garro, né, é um jogador que não é tão alto. Ele tenta, né? Muitas vezes ele não consegue, mas ele tenta fazer essa jogada por conta do físico. De novo, o Guinegão domina de costas, antecipação. Ele não consegue ganhar muito no corpo, mas ele tem inteligência pra fazer leitura. E velocidade. Velocidade. Roubou, liga o contra-ataque. Aqui, quase o primeiro gol do Tapia com a camisa do São Paulo, né? Chegou a sair depois contra o Fluminense. Tapia é outro jogador Aqui e ele- esse lance a gente colocou na análise do Tapia que a gente fez aqui, tá? É verdade. Porque o Tapia, ele tem muito essa bola em progressão e velocidade pra tentar finalizar. A gente colocou esse vídeo na É análise. verdade. Vocês vão reparar que o lance é o mesmo, tá? Acelerei a jogada porque a bola volta. De novo, o Marquinhos aproveita a recuperação do companheiro, dá o passe, verticaliza e sai pra jogar. E por que eu coloquei esse lance agora? Porque essa questão do Marcos Antônio ser um cara que é um meia jogando de volante é muito importante pelo posicionamento dele em campo. Porque ele é o primeiro organizador, ele é o primeiro volante que faz o time andar, mas ele também tem essa verticalidade com a bola no pé e buscando associação com os companheiros. Você citou um lance mais na frente ali, ele roubando a bola lá em cima, e a gente percebe muitas vezes ele no curtinho, na saída da zaga. E eu vou citar um exemplo, eu fiz análise do jogo Sport e São Paulo, um jogo que o São Paulo, foi São Paulo Sport, né, foi no Morumbi, Sim. um jogo que o São Paulo não foi muito bem, jogou Ainda com o Zubeldia, né? 3 zagueiros e 3 volantes, só que o Marcos Antônio era esse camisa 10 naquela partida. E aí eu acho que ele não se encontra tão bem como esse segundo homem. Até pelo tamanho, como é que ele vai jogar de costas? Ele entre os volantes, ele não é a característica dele. Ele sempre foi muito bem jogando mais de trás, sendo um médio central. Por isso a brincadeira com o Vitinha, com o Pedro, com o Xavi. O rendimento São dele é muito meias maior. centrais, né? Nenhum desses é 10. E se botar esses caras de 10, eles não vão conseguir atuar da forma como eles atuam. Por isso que o rendimento, como você disse, dele é maior. E aí é legal essa questão do posicionamento, porque ele é o cara que dá jogo pro São Paulo. Recebe contra o Corinthians, tabela com o Luciano, projeta. Recebe o lindo passe de letra. Um spoilerzinho, esse vídeo tá na análise do Luciano que a gente fez. Também, né? Também, né? Volta a jogada por dentro, né? Ele vai voltar como um meia, de novo. E aí ele vai conseguir fazer a jogada pelo lado e tem um cruzamento. O cruzamento não é tão bom, mas tem que ficar de olho nesse tipo de característica, porque isso vai aparecer também no vídeo. Mas você vê quantas vezes ele participou da mesma jogada. Participou aqui no canto, terminou lá na frente, fez o cruzamento. Então ele participa da mesma jogada várias vezes. E não é só nesse lance que você mostrou, teve Sim. outros lances. Que ele começa de um lado, termina do outro e continua andando. É um jogador extremamente participativo. A gente até não colocou aqui no vídeo, mas a mapa de calor dele é impressionante, porque é todo o círculo central dos dois lados. Ele se mexe muito na região central do campo, seja pela esquerda, seja pela direita, claro, com mais presença por dentro, mas é um cara que tem essa questão da movimentação. Um jogador que jogou muito tempo na Europa, né? Praticamente terminou sua formação como jogador na Europa. Então vai ser um cara de tocar e sair, de vir buscar, fazer uma cobertura por aqui, atacar o espaço que o companheiro deixou, que os times europeus gostam muito de fazer. Por isso ele tem essa característica também no futebol dele. De novo, Marcos Antônio vindo em progressão, entrando, ó o espaço do outro lado. Ele faz o cruzamento, como foi contra o Corinthians. A jogada até continua e o Fábio faz a defesa e impede o gol do Luciano, mas é um replay do que aconteceu no gol do Ferreirinha contra o Fluminense. Ele vem pela direita de novo como um meia, ele tem a opção do Cedric, mas ele observa. Ferreirinha tá livre no segundo pau. A bola chega nele, gol do São Paulo. Cruzou com Então, a mão, hein? uma jogada que se repetiu várias vezes até ele conseguir dar essa assistência contra o Fluminense, né? Agora na última partida, vitória do São Paulo no Morumbi por 3-1 em cima do Fluminense. Aqui, de novo, começa como um volante. Vem, vê que o passe tá fechado, acelera a jogada. Vai se projetar como um meia, dessa vez pelo lado esquerdo do campo. Aqui, ó, tá pedindo a bola. E ele vai continuar, ó. Tá pedindo o passe aqui, ó. Toca a bola em mim, toca a bola em mim. A jogada vai pra esquerda, o zagueiro rebate mal, acho que o Ignacio, e ele não consegue completar. Mas aí também o Ferreira, eu achei que tomou a decisão errada. Sim. Que o Marcos Antônio tinha uma janela boa ali, em Tinha. boas condições. Tudo bem, faz parte, o lateral tava ultrapassando, mas ele se colocou em condições de receber esse passe. E assim, o legal de ver é a repetição disso. Porque, de novo, ele tá praticamente como uma meia esquerda. E ele entra como esse meia esquerda pra fazer a jogada pelo lado do campo e dificilmente você vai ver ele finalizar. Ele cruza pra trás, Bobadilha chuta, a bola pega na mão do Martinelli. É o pênalti que o Luciano perdeu.
Então, assim, gerou uma situação importante de ataque pro São Paulo. Né? Volta no Volto. início da jogada. Uhum. Esses 2 últimos lances que você mostrou da partida Dessa contra aqui, o né, Fluminense. contra o Fluminense. Não, pode passar esse pra ir contra o Juventude mesmo. Contra o Juventude. Você mostrou tá. dois lances pela esquerda, ele fazendo essa aproximação e Isso. ultrapassagem. Esse lance com o Juventude é parecido. É a mesma coisa. Só que outra partida. Você vê, né? Assistência contra o Fluminense tava ensaiada. Assistência contra o Juventude também aconteceu outras vezes. Aconteceu os 2 exemplos no jogo pós, né, contra o Fluminense. Tudo bem que a ordem tá invertida porque eu Sim. quis terminar com o gol. O mais bonito. Mas ele já tá fazendo isso. Ele é um jogador que é um volante e sai como um meia. Pelo lado esquerdo, pelo lado direito, por dentro, invertendo o corredor ou ele mesmo chegando na área pra servir um companheiro melhor colocado. E aqui é legal esse lance final, porque é o gol contra o Juventude, a jogadaça do Ferreirinha, mas a participação do Marcos Antônio. Ele já saiu da área. E aí ele vê o espaço. Ferreirinha, tudo bem, fazer uma jogadaça. Já tá pedindo de novo. Tá com a mão aqui, ó. Tô aqui. A bola chega no Marcos Antônio, ele toca pra trás e o Luciano faz o gol. Então, assim, o legal de análise é a repetição do resultado, repetição da prática, que isso é treino. O Crespo chegou ontem no São Paulo, mas ele tem as suas ideias. Essa aproximação de 3 jogadores pelo lado direito, ele fazer esse jogo curtinho, com certeza precisa gerar superioridade no Com canto toda do campo. certeza. E a gente vê que são 3 situações que foram criadas. E assim, os times que jogam no 3-5-2 e que tem essa característica, eles têm meias centrais que fazem esse trabalho. Talvez o principal time que joga nesse sistema no mundo, a Inter de Milão, tem os 3 zagueiros, e que o próprio zagueiro às vezes faz um 4º jogador pelo lado, porque tem um ala, tem um dos meias e um dos atacantes caindo pelo lado do campo. O São Paulo não tem... Mas aí pra gente falar de São Paulo e falar de assuntos que nos interessam, Raí Monteiro, eu queria começar então com uma informação que hoje foi divulgada pelo UOL, que eu acho que é assim bastante interessante. A gente vai ver como é que vai ser isso na prática. Mas o São Paulo fechou uma parceria com a Somos, Grupo Somos aí então, que é uma parceria que ela consiste em um dos seus focos, né? A prevenção de lesões, né, do elenco profissional com base no mapeamento genético dos jogadores, né? Então, essa parceira do São Paulo, nova parceira do São Paulo, já fez exames com jogadores da base do São Paulo e nas próximas semanas vai ser feito os testes aí com parte do elenco profissional. Então, isso consiste em, a partir dos dados obtidos com o DNA dos jogadores, é possível fazer uma adaptação de treinos e antecipar o risco de lesões aí dos jogadores da equipe profissional, ajudando, dentre outros benefícios aí, em eles evoluírem fisicamente também, e aí, claro, após esses exames, esse planejamento de exames, terá uma consulta individual ali com especialistas em genética esportiva. Eu não me lembro de algum clube brasileiro tomando essa medida, essa parceria, Raí Monteiro. É um fato que o São Paulo sofre há anos, há temporadas com muitas lesões, e é um fato que acho que, assim, cara, mal não vai fazer, né? Então, é algo que foi feito aí com essa empresa, essa parceria, a gente vai ver isso na prática, vai ser feito, né, na próxima semana, tem uma previsão de iniciar esses testes aí no elenco profissional para fazer esse panorama geral, essa perspectiva toda para você tentar prevenção de lesões com esses jogadores. É aquela coisa, acho que mal não faz e acho também que, assim, é válido, né? Pelo menos São Paulo olha isso como uma questão, né? Olha isso como um certo problema, porque é algo que não é normal, Raí Monteiro. Todos os anos, todas as temporadas, são muitas lesões que sofre o São Paulo Futebol Clube. A gente perde muitos jogadores importantes e caras que não são nem assim cruciais, mas que são bons para compor elenco durante a temporada toda. Acho até que numa margem maior do que as outras equipes da Série A. Então, algo tem que ser feito, alguma iniciativa tem que ser tomada, Raí. Sim, sem dúvida, Gabi. E muito legal, cara, essa parceria golaço, né? É você conseguir aí uma parceria que vai te ajudar a prevenir lesões, a fazer um mapeamento ali, um estudo, né? Eu acho que tudo que for de evolução para o clube é sempre bem-vindo, principalmente se nesse momento especificamente for dentro de uma possibilidade financeira bacana, baixo custo ou de graça, enfim, como der para ser. Então, acho que foi um golaço aí da gestão, né? Esse novo parceiro que o São Paulo vai ter. E deve ajudar muito, né? O futebol evoluiu muito nos últimos anos, principalmente no campo da ciência, dos dados, e não dá para virar as costas para isso, né? Não dá para não olhar para isso. Então, muito legal que o São Paulo está pensando no futuro, olhando para essas questões e tentando ter parceiros que possam fazer com que o clube evolua aí nas mais diversas áreas, como a de saúde, por exemplo, como conseguir prevenir algumas lesões, como conseguir evitar algumas outras. Então, muito bacana esse projeto aí, parabéns para a gestão que
conseguiu trazer algo novo, diferente e que deve ajudar bastante o time em campo. Então, parabéns aí pro pessoal da gestão que conseguiu fazer isso. Exato, a gente vai ver isso na prática também, né? Quero fazer alguma reportagem aí quando for viável, possível, pra gente mostrar essas instalações, mostrar, né, o que está sendo feito na prática com essa parceria, mas é o que a gente tá falando, Raí. Mal não vai fazer, né? Então, no pior dos casos, não muda muita coisa, mas eu acho que é algo que realmente vale o teste, entre aspas, né? São Paulo precisa tomar alguma medida e acho bom que seja identificado internamente como uma questão. Não é normal o São Paulo perder tantos jogadores aí durante a temporada, e aí, cara, assim, por óbvio, tem lances, por exemplo, Ian Francisco e Calera, lesão do LCA, cara, difícil prever, mas assim, lesão muscular, perder caras ali com essas ausências tão constantes, eu acho que é algo que a gente tem que ficar de olho, sim, e gosto da ideia dessa parceria. São Paulo conseguiu, felizmente, uma folga. Não é para ficar totalmente tranquilo, tem que ficar de olho no Z4 e tal, mas conseguiu uma recuperação. Importante, essa posição de 8º lugar, ela tá mascarada, porque o São Paulo é quem mais jogou, né? É dos times que jogaram 17 partidas, então deve ser ultrapassado ali, seria ultrapassado, né, de alguma maneira, mas o importante é a distância em relação ao Z4. Então, hoje ela é de algum conforto. Então, você chega nesse momento para um jogo, aí você tem o Atlético Paranaense que está numa draga danada. O primeiro jogo é em casa. Você tem que ir para vencer. Como você falou, tem que ir para vencer, fazer o resultado, e aí você tem que ir com o que tem de melhor. Então, aquela coisa de São Paulo não tem condição de jogar as 3 frentes. Agora, nesse momento, essa discussão ela vai ficando de lado, porque não há muito o que fazer a não ser tentar avançar em todas, né? Nas Copas, a possibilidade de algum título está nas Copas, e no Brasileirão é tentar manter essa posição aí com algum conforto. Você acha que ainda essa discussão ainda existe em relação ao elenco é curto, então vamos rifar alguma Copa, Ale? É que tem que pensar o que é rifar? É você dar WO nos jogos? Isso o São Paulo não vai fazer. Com o time B, com os reservas. E mesmo o time B do São Paulo, o São Paulo não tem tantas opções assim de um time B. Se você, nesse momento, tem posição que se você perder alguém, já começa com a lateral direito, você tem o Mike que ainda nem estreou, né? Então, se você perder o Cedric hoje, acabou o seu time A, acabou o time B. Mas se você escala o time B e você perde um jogador em determinadas posições, você perdeu o seu primeiro reserva para o time A. E aí, você tem uma suspensão, você tem uma lesão, mesmo que seja uma lesão menor aí para substituir, e aí, você faz como? Então, só que, por outro lado, você também não pode seguir jogando sempre, vou jogar sempre com os titulares, sempre com força máxima. Isso não existe mais. Nesse sentido, talvez a minha maior preocupação do trabalho do Crespo, assim, esses 5 primeiros jogos, seja que ele está demorando muito para fazer substituição. Considerando essa questão física, e eu não estou nem falando da parte tática, porque o São Paulo vem jogando bem, então pelo futebol que o São Paulo está jogando, não tem sido necessário fazer substituição tão rápida. Eu penso mais nesse lado do desgaste. Talvez fazer pelo menos uma substituição no intervalo, que não conta para o limite lá de janela para substituição, aí você já dá uma descansada em pelo menos um jogador por jogo, e aí depois fazer uma substituição mais burocrática, sei lá, aos 10, 15 minutos do segundo tempo. Tem que gerenciar isso aí para não correr o risco lá na frente, porque você já perdeu 2 centroavantes, né? Tá com um desgastado, tem um outro que não pode jogar na Copa do Brasil. Eu não sei, assim, dependendo de como fizer o resultado na quinta-feira, eu seria a favor de levar lá pro Paraná, de repente, para centroavante, bota para estrear o Paulinho, né? Não tô falando para jogar um time completamente reserva, mas coloca o Paulinho lá para já ambientar o moleque. Ele tem feito gol no Sub-20, o artilheiro do time no Sub-20 nessa temporada. É um cara que ele é pouco badalado, mas tem um baita faro artilheiro. Então, sei lá, se você abre aqui 2, 3-0 no jogo de ida, né? Amém.
Mas você de repente pode entrar com o Paulinho, você mantém um time mais experiente, mas em volta de um garoto. Você dá uma economizada na sua posição, dá um descanso pro André, não corre o risco de ter ele lesionado nesse jogo e vai dando casca para um garoto da base. Porque um grande problema que o São Paulo tem tido nos anos recentes, que tem sido evidente no Campeonato Paulista, e isso não só agora, nesse último, mas praticamente todos desde que... Não, já faz algum tempo, isso é algo que a gente já fala já há quase uns 10 anos. O São Paulo não dá casca para os moleques no Paulista, que é onde você pode dar casca. É onde você pode colocar eles para jogar assim. Você não vai colocar um time só de moleques em todo o jogo, mas colocar um aqui, outro ali, e aí depois quando você precisa deles no resto da temporada, os caras já estão mais preparados. E o São Paulo não está fazendo essa preparação. Então, de repente, pode ter essa chance dependendo do resultado que construir na ida. Você acha que na volta lá, São Paulo ganhe por 2 gols de diferença. Daria, ó lá, Rafael ou Jandrei, ó, Mike, Arboleda ou Mike Ferrarese, Igão e Patrick. Pablo Maia, Luan, Rodriguinho, Paulinho, Tapia, Dineno. Dá para ir com esse time lá? Dineno não dá porque ele não pode jogar. Dineno não dá, jogou pelo Cruzeiro contra o Vila Nova, né? Verdade. E quem mais é um atacante? Ferreirão, pronto. Ferreirão, Tapia e Paulinho, sei lá. Eu acho que precisaria, com 2 gols de diferença, você precisaria ter um time mais veterano. Não inteiro, daria para colocar uns moleques. Eu falo do Paulinho por causa dessa questão da centroavância, mas também porque é uma posição assim que se o moleque não sentir o peso do jogo, você não precisa necessariamente que ele faça gol. É óbvio que vai ser muito desejável que ele faça gol, mas assim, se ele não fizer gol, não vai ser um desastre. Basta o São Paulo não sofrer gol ou arrumar gols a partir de outras fontes. É mais assim para dar essa experiência para ele, porque o São Paulo pode vir a precisar dele. Porque como o André tá nesse esquema de desgaste, você não sabe se ele de repente vai estourar. Se ele estourar, você vai ter que se virar com o Dineno e só o Dineno. O Dineno não podendo jogar a Copa do Brasil. Então, o Paulinho, bem ou mal, ele tá nesse quebra-cabeça. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado.